Glória a Deus. Para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite especial de casais. Nós amamos esse trabalho com casais. Nós somos da extensão Mais de Cristo ali no norte da ilha, em Canasvieiras. Trazemos um abraço do nosso pastor Gilberto Luiz, nossa pastora Amanda, aos queridos casais aqui presentes. Queremos agradecer ao pastor Edson, pastora Franciele, por este convite. Nós nos sentimos honrados de estar hoje aqui compartilhando uma palavra de Deus aos corações dos irmãos. Como eles já disseram, eu sou o Willam e como nós falamos, nós somos lá de longe, somos não apenas do norte da ilha, mas do norte do Brasil também. Somos de Belém do Pará e atravessamos o Brasil no ano de 2020, no auge da pandemia. Entendemos que Deus estava nos direcionando para esta terra abençoada e cá estamos nós, já há 4 anos, ali trabalhando ali na Igreja Mais de Cristo, em Canasvieiras. Deixar minha esposa também se apresentar. Boa noite, queridos. A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Vocês estão tímidos? Não, né? Vocês estão preparados para embarcar aí nesses 40 minutos de meditação sobre casamento, sobre a verdade da palavra? Amém? Quantos estão aí com o coração assim? Eu quero ouvir essa palavra, eu quero receber. Então, durante essa ministração, vocês vão perceber muitas coisas que provavelmente existem entre vocês dois aí também. Pelo tom de voz já deu para perceber alguma coisa, não deu? Sim ou não? Ó, tá vendo? O pessoal tá ligado. Pelo tom de voz e pelo movimento de corpo, vocês vão ver que a gente é bem diferente um do outro. Amém? Mas é isso que faz o casamento ser algo extraordinário. Porque só Deus poderia fazer algo tão especial. Pegar 2 pessoas tão diferentes e unir em matrimônio. Para que nós pudéssemos viver um casamento realmente dentro dos propósitos de Deus. Amém, queridos? Nós costumamos dizer que nós somos como a embreagem de um carro. Eu sou o freio, ela é o acelerador, o Espírito Santo. Eu sou o freio, ela é o acelerador e o Espírito Santo é a embreagem. Com essas diferenças, imaginem vocês, se nós 2 fôssemos freios, nós não sairíamos do lugar. Se nós 2 fôssemos acelerador, nós iríamos sair atropelando todo mundo, né? Então, por isso que Deus faz as diferenças, porque elas que nos completam. Porque aquilo que falta em mim tem nela, aquilo que falta nela tem em mim, e nós formamos um casal abençoado por Deus. Não somos perfeitos, mas fazemos parte de uma instituição perfeita que foi Deus quem estabeleceu e Deus quem criou. Amém? Amém. Então, o que nós queríamos compartilhar com vocês hoje, uma palavra que está em Efésios, capítulo 5, verso 22. Eu estou com um pouco de tosse, eu estou com uma pastilha aqui na boca para ver se segura um pouco, sem eu tossir durante a reflexão. Efésios 5, verso 22, e depois o verso 25, que é uma passagem bem conhecida para casamento, para casais, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vou repetir. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Feche os seus olhos, queridos. Vamos pedir a Deus que nos use nesse momento para trazer uma palavra à altura do coração de cada casal nesta noite. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento e que essa palavra possa ser semeada em boa terra, a fim de que ela possa frutificar
nos corações de cada casal aqui presente, e que possa ser uma palavra rema, que possa ser uma palavra de transformação, de libertação, de renovo, de restauração conjugal na vida de cada casal nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos assim agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. O casamento existe para cumprir um propósito. O casamento existe para cumprir um propósito. Ou seja, casamento não é um fim em si mesmo. Casamento não é um fim em si mesmo. É um meio pelo qual cumpre o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Durante muito tempo, eu cheguei a pensar que o casamento era um fim. Eu pensava assim que a gente estuda, se forma em uma universidade, começa a trabalhar, ganha um bom salário, começa a adquirir as coisas, aí a gente pensa, agora está na hora de casar, né? Como se fosse um requisito para a sociedade, para a vida social, o casamento. Eu achava que era só isso, só casar, porque todo mundo casa. Mas na verdade, eu não entendia que existia algo muito mais que simplesmente casar. Existe um propósito debaixo do casamento. Você, esposa que está aqui, você lembra daquele dia inesquecível que você estava vestida de noiva, naquele dia especial, que você casou com essa pessoa aí que está do seu lado? E vocês, maridos, você lembra naquele dia? Aquele dia inesquecível, que você estava lá todo bonitão, todo elegante, vestido de noivo, para aquele grande dia que marcou, com certeza, a sua... Naquele dia não foi apenas um dia de festa, um dia para celebrar o amor. Não foi apenas, como é que eu posso dizer, um dia para convidar o amigo, os amigos, e a gente celebrar um dia de cumilâncias, um dia de finas iguarias. Não foi apenas para isso. Foi para entrarmos debaixo de uma aliança. Foi para entrarmos debaixo de uma aliança. E você sabe o que significa isso? Estar debaixo de uma aliança? Já parou para pensar nisso? O que é estar debaixo de uma aliança? Esse não é o propósito original para o casamento estabelecido por Deus. Por exemplo, de achar que casamento era algo para me colocar simplesmente na vida social. Quando a gente casa, a gente é apresentado assim, olha, uma nova família, não é? Uma nova família na sociedade. As pessoas, grande parte das pessoas, principalmente aquelas que não entendem o que significa uma aliança, que é propósito de Deus, casam porque chegou a hora. Alguns casam até porque são de famílias que são grandes empresários, então para aumentar o patrimônio, então junta-se aqueles dois, né, para dar continuidade a toda aqueles bens que eles têm, né? Mas longe de uma ideia, de um propósito, de uma aliança em Deus. Então, esse era um pensamento que eu também tinha. E agora a gente precisa entender o que significa estar debaixo de uma aliança. Deixar de pensar exclusivamente em si e pensar no outro. Isso é o começo do que significa uma aliança, estar debaixo de uma aliança. Às vezes, quantas pessoas que viviam
na casa dos pais. Vamos supor, uma moça que vivia embaixo ali, né, da casa dos pais, dentro da casa dos pais, daquele ambiente onde o pai proibia tudo. E para aquela moça seria uma espécie de libertação, sair daquela prisão. E ela pensa, eu vou casar. Casando eu fico livre dessa prisão, eu vou ter minha liberdade, vou ter minha própria casa, vou ter minha própria vida. Né? Muitas pessoas, muitas moças, quem sabe, ainda bem que essa com certeza não é a realidade de nenhum aqui, pensou dessa maneira, né? Do casamento como uma fuga de um pai que era um pai estilo militar, sabe? Aquele opressor ali que não dá liberdade para nada. E a moça pensou, quero casar para viver livre disso. Infelizmente, alguns casamentos também aconteceram dessa forma. Então, vocês lembram que na cerimônia de casamento foi feito um voto de compromisso de amor, de um para com o outro. Vocês lembram? Diante do pastor, foi feito aqueles votos. O propósito da aliança é de amor incondicional. E esse propósito tem a ver com entrega e não com o cumprimento de obrigações. Aqui está uma coisa muito importante para a vida conjugal. Muitas pessoas, quando iam casar, os amigos até brincavam, né? Lembra? Dizia assim, olha, você vai estar se enforcando a partir de hoje. Não sei se aqui era assim, mas lá no norte as pessoas brincavam dizendo assim, olha, você vai estar se enforcando hoje. Porque era tipo, agora eu vou ter que viver só para uma mulher, vou ter que andar na linha, não vou mais poder sair com os amigos para jogar bola, não vou mais poder fazer isso, fazer aquilo, vou perder minha liberdade. Então, muitas pessoas pensavam dessa maneira, né? Só que isso não é aliança. Aliança não é algo que você faz e agora é obrigatório. Agora, poxa, agora eu casei. Agora eu vou ter que, né, não posso mais jogar bola com os amigos, né? Então, passava-se esse tipo de pensamento pela cabeça de muitos. Por isso que muitos não queriam casar, porque não queriam perder essa liberdade. Como se isso fosse um sacrifício obrigatório. Isso significa, sabe o quê? Que muitas pessoas casaram sem entender o propósito do casamento. O que de fato é uma aliança. Uma aliança é algo que se entrega espontaneamente. Será que Cristo, quando ele foi levado à cruz, ele foi assim, empurrado, ele dizendo, não, eu não quero ir, eu não quero, foram empurrando ele foi obrigado? Não, ele se entregou, ele foi voluntariamente. E o casamento aqui, como nós lemos nessa passagem, que o marido deve amar a esposa, como também Cristo amou a igreja. E essa aliança não pode ser algo que me obrigue a entrar nessa relação que eu não quero. É algo que eu vou por entrega, de forma espontânea. Isso que significa essa aliança. Essa aliança em Deus. Não pode ser algo pesado. Algo que vai me custar, eu vou perder as coisas que eu tinha. Quem casou dessa forma, casou com a motivação errada. Não entendeu o significado do propósito e da aliança. O propósito de Jesus se entregar pela igreja foi por amor ou por obrigação? Foi por amor. Isso é aliança. O propósito do casamento instituído por Deus, pensado por Deus, na sua origem, não tem a ver com desempenho, não tem a ver com performance, não tem a ver com resultado. Não sei se vocês lembram, mas na década de 80, tinha uma série que passava na TV, que era Casal 20. Alguém é dessa época aqui? Alguém lembra do Casal 20? Casal era o Jonathan Hart e a Jennifer Hart.
casal assim muito top, sabe? Pensa um casal que todo mundo queria ser. Se você chegasse para alguém e dissesse assim, olha, vocês lembram o casal 20? Nossa, essa pessoa ia ficar muito feliz. Todo mundo queria ser o casal 20 nessa época. Era um casal assim eles eram uma espécie de investigadores. Solucionavam aqueles casos que ninguém conseguia resolver, né? Eles davam o jeito deles. Eles viviam em grandes hotéis, em grandes restaurantes, ou andavam de carros luxuosos, né? Eles seriam comparados hoje com uma espécie assim de um casal estilo assim, Angelina Jolie, Brad Pitt. É Brad Pitt que é o marido da Angelina? Alguém sabe aí? Era mais ou menos um casal top assim, top das galáxias, tá? Todo mundo queria ser o casal 20. Só que, gente, aqui nos propósitos de Deus, debaixo da aliança, não tem a ver com performance, sabe? Não tem a ver se o cara, olha, o cara mais romântico da igreja. Ah, esse aí é o mais romântico da igreja, esse aí é o, sabe? Não, não tem a ver com performance. Pelo contrário, tem a ver com a morte do eu. Tem a ver com a entrega. Essa entrega que, como Cristo amou a igreja. É esse o sentido. É fácil trazer o seu casamento para este lugar. Sabe, eu costumo dizer que não existe lugar que nos convida mais a morrer do que dentro de um casamento com um propósito. Dentro de um casamento debaixo de uma aliança. Porque você tem que negar as suas vontades, os seus desejos em prol de uma outra pessoa. Eu tenho procurado colocar o meu casamento nesse lugar. Eu tenho procurado colocar meu casamento nesse lugar a cada dia. Porque isso precisa ser a cada dia. Porque às vezes a gente diz, não, meu cônjuge não está merecendo. Ele não está merecendo. Então, eu não vou fazer isso e não vou fazer aquilo porque ela não está merecendo. E vice-versa. Não é assim que às vezes acontece? Não, ela não está merecendo. Então, não vou comprar um sapato novo, não vou comprar aquela joia porque ela não está merecendo. Às vezes, a gente age dessa forma, né? De uma forma legalista, de uma forma sem graça, sem amor, sem cruz, sem aliança, fora do propósito. Quando a gente age assim, a gente está agindo na força do nosso braço, na força da nossa própria vontade. Tudo que Deus criou e estabeleceu não foi para obter um resultado. Tudo isso foi um processo criado por Deus para gerar uma pessoa. Tudo isso que Deus estabeleceu não foi para gerar um resultado de casal 20. Aliás, alguém saberia dizer por que eles eram chamados de casal 20? Alguém arriscaria? Alguém tem uma ideia? Por que será que o nome dessa série era Casal 20? Alguém arrisca aí? Isso, olha só que coisa curiosa. Na época que eu assistia isso, eu não parava para pensar, só dizia, casal 20. Não parava para pensar, porque cada um era nota 10, os dois eram tão top, que cada um era nota 10, sabe? Mas não é sobre resultado, não é sobre performance, sabe, pessoal? Só uma relação de aliança pode revelar o que Deus é. Só uma relação de aliança pode revelar o que Deus é. E o que Deus é, queridos? O que Deus é? Deus é amor. Deus é amor. Independentemente se o meu cônjuge está merecendo, independentemente, sabe, eu tenho que amá-la de forma incondicional, de forma sacrificial. Isso é aliança. Isso é propósito de Deus. Ou seja, o casamento de vocês não tem a ver com vocês. Sabia disso? Durante muito tempo eu achava que o nosso casamento tinha a ver com a gente. Não.
O nosso casamento não tem a ver com a gente. O casamento do Ilame com a Elra não tem a ver com o Ilame com a Elra. Tem a ver com Cristo e a igreja. O nosso casamento, o casamento dos queridos, tem a ver com Cristo e a igreja. Pois o perdão que não tem no casamento do Ilame com a Elra, tem no casamento de Cristo com a igreja. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso lembra o cordão de 3 dobras. Quando eu entrei ali, eu vi ali uma placa com cordão de 3 dobras. O que significa o cordão de 3 dobras? Lá de Eclesiastes 4:12, se não me falha. Diz que um cordão só é fácil de romper. 2 cordões juntos é fácil de romper. Só nós 2 é fácil de romper. Mas quando entra a 3ª dobra, fica impossível de romper. Porque faz parte da 3ª dobra. E Ele está presente na aliança que Ele estabeleceu. Foi Ele que criou a ideia do casamento. Sabe, tudo começa com um casamento. Na Bíblia, não é isso? Começa lá com o casamento de Adão e Eva e vai terminar com o casamento de Cristo com a noiva. De Cristo com a igreja. Você conhece esse lugar, como eu já falei? Você conhece um lugar que te convida mais a morrer do que um casamento? Com todas as diferenças que nós temos. Vocês não imaginam quanto a gente, na trajetória da nossa vida conjugal, a gente já se desentendeu por causa das nossas diferenças. Então não existe um lugar que nos convida mais a morrer, mais a ceder, do que dentro de uma relação. E para concluir a minha fala, uma coisa é certa: o dia em que você desistir de colocar o seu casamento nesse lugar de aliança, qualquer crise será motivo para você cogitar chutar o balde. Já viram essa expressão? Chutar o pau da barraca. Largar. Desistir de tudo. O dia que você tirar o seu casamento desse lugar de aliança, você corre o risco de deixar a sua relação fora dessa cobertura do propósito de Deus. Por isso eu quero te desafiar hoje a sempre entender o significado da aliança, que é o significado da morte do eu, da morte do meu, da morte das minhas vontades, da morte dos meus desejos, em prol do outro, em prol daquela pessoa que Deus escolheu para estar do meu lado, daquela pessoa que Deus escolheu para estar do seu lado. Amém, queridos? Antes de eu passar aqui para a minha fala, o Willa me deu uma introdução para falar um pouquinho sobre a questão da aliança e do propósito da aliança dentro do casamento. Para que a gente entrasse num outro assunto que é muito importante para que o casamento ele realmente seja um casamento firmado em cima da rocha, que é Jesus. Mas antes de eu entrar nisso, eu queria falar algo rapidamente sobre a questão das mulheres. O Willa me falou que o homem, tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, sim ou não? Quantos homens aqui estão dispostos a dar a vida pela esposa? Olha, irmão, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Porque quando a gente fala, assim, a pessoa diz assim, eu estou disposto. Mas será que no momento de realmente deixar o teu eu, como o Willa me falou, morrer, você está disposto mesmo a ceder por amor à esposa? Porque é difícil, irmão. Casamento é difícil ou não é? Quantos casamentos perfeitos tem aqui? Nenhum. E o mais interessante é porque a gente, quando ministra sobre a questão, não é sobre esse tema, sobre a questão dos papéis, mas a mulher, por muito tempo, e eu acredito que algumas irmãs aqui vão se identificar comigo. Por quê? Eu não sei você, irmã, mas eu vim de uma família não cristã,
O Willam não, ele nasceu num lar cristão, o pai cristão, os irmãos pastores, de uma estrutura familiar diferente da minha. Eu vim de uma família onde eu não tive a presença paterna e aonde a minha mãe exerceu o papel de pai e de mãe. Então a minha mãe era que provia, era que dava direção, era que fazia tudo. E nessa história de vida, eu não entendia o que significava a questão da palavra. Acho que tu não leu Gênesis, não? Leu Gênesis? Tem uma passagem lá em Gênesis, deixa eu ver se eu lembro qual é, acho que é 2:18. Só abre aqui rapidinho para mim, enquanto eu falo aqui. Lá em Gênesis 2:18, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou algo muito interessante que por muitos anos da minha vida, e olha que eu já tenho mais de 20 anos de cristã, achou? Tá aqui, ó, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quantas mulheres sabem que tem que ser auxiliadora? Aí vocês ficaram assim, bem alto assim, bem alto. Que é para saber que você entendeu de fato que nós somos auxiliadora, idônea. E o que acontece? Quando Deus olhou e viu que o homem estava só e que não era bom que ele estivesse só, Ele deu para o homem primeiro uma missão, que era cultivar o Éden, sim ou não? Então o homem, ele tem essa função de dar a vida pela esposa e de cuidar do jardim dele. Quem é o seu jardim, irmão? Não sabe não? Quem é? Quem é teu jardim? A tua esposa. Então tu vai cultivar, qual é o jardim que tu vai cultivar? A tua esposa. Então às vezes o Willam até diz isso, a gente olha para a grama do vizinho e diz assim, a grama do vizinho está mais verde que a minha. Já ouviram esse ditado? Mas sabe por quê? Porque tu não está cultivando a tua. Aí tu olha, mulher bonita custa caro, não custa? Custa, não custa? Fala a verdade. Sim. Mulher custa caro. Aí o homem quer casar, mas não quer investir no jardim dele. Sim ou não? A irmã vai pedir para botar uma unha, um alongamento de unha, irmão acha caro R$180. Irmão, não chora não. Porque o jardim é teu, quem tem que cultivar é tu. Então se tu não fizer isso, aí fica difícil. Não é não? Vai ficar sem unha, né, irmão? E o Senhor está roendo a sua, né? Vai ficar sem unha. Então, assim, ó, eu acho que o maior problema hoje, dentro do casamento de casais cristãos, está relacionado a gente não entender qual é o nosso papel e a nossa missão dentro do casamento. Deus criou o casamento com um propósito, e o homem tem uma missão que foi dada lá no jardim, que é de cultivar. E a mulher tem uma missão de ser auxiliadora. E no dia que eu descobri o que era ser auxiliadora, então virou uma chave para mim. Porque eu tinha muita dificuldade de me submeter a qualquer homem. Não era só o Willam, era qualquer homem. Algumas irmãs talvez tenham uma história parecida com a minha, mas eu cresci num lar que não tinha figura masculina. Pense nisso. Então, aos 18 anos, eu já era independente total. Já morava sozinha, já me sustentava, já era formada, trabalhava na SAMU com 18 anos de idade, eu era socorrista da SAMU. Aí você vem para Cristo. Mas todas as mazelas que a gente vive na infância, na juventude, no início da nossa adolescência e juventude, a gente traz para o casamento. Todas as mazelas, irmãos. E no primeiro ano de casado, vocês estão vendo a diferença, né? Irmãos, eu estou doida para correr aqui nesse púlpito, vocês não têm nem noção. Eu estou assim me segurando, ó. Porque eu sou bem agitada. Eu sou no 220 e o Willam é no 110. Oi, irmão, olha isso. Agora vocês pensem a luta para preparar uma pregação que encaixe nos dois. É uma luta, irmão. É uma luta, não é? Fala a verdade, Vaso. Verdade. Irmãos, é uma luta. Ela quer uma coisa, eu quero outra. Eu falo, não, mas eu quero assim. Ele diz que ele quer. Falou, não, Vaso, faz assim, ó. Entendeu? Então é uma luta, irmãos. Então, para mim, no início do casamento, me submeter era difícil, irmãos. Até hoje eu tenho que, não é nem ele que está morrendo, sou eu que tenho que morrer todo dia. E aí a gente já tem muito tempo de caminhada, a gente já palestra para casais, acho que desde 2012.
E a gente sempre procurou alinhar o nosso casamento dentro daquilo que realmente Deus quer, dentro do propósito. Mas eu queria falar para as irmãs o seguinte: irmã, ser auxiliadora idônea é algo muito legal, não é difícil de ser. Porque a palavra auxiliadora no hebraico significa ezer. Você sabe o que significa ezer? É a mesma palavra usada para Deus e o Espírito Santo. Quando a Bíblia se refere a Deus, em algumas passagens bíblicas, como em Salmo, fala que Deus é o meu socorro, meu auxílio, é ou não é? Socorro bem presente na hora da angústia, é o meu auxílio, é aquele que me socorre. Isso que significa ser auxiliadora. A auxiliadora é aquela que dá suporte, é aquela que socorre, é aquela que está disposta a levantar o outro. É o mesmo atributo de Deus que eu e você temos e que eles não têm. Quer ver uma coisa? Quando uma criança cai, quem é que ela grita? Ela grita pai ou mãe? Mãe! Porque esse atributo está dentro de nós. É a mesma coisa que é relacionada quando a Bíblia fala de Deus com um socorro bem presente. Está falando nessa palavra hebraica, é ezer. É o socorro bem presente. Quer ver o homem pega uma gripe, parece que está morrendo. Meu Deus, uma gripe, a gente gripada, a gente lava a roupa, a gente varre a casa e lava o banheiro e pega o menino e leva o menino. É ou não é, irmãos? Esse aqui pega uma gripe, meu Deus, parece que está acabado. Tu olha para ele assim, por semblante, e fala, meu Deus, tu está acabado, vaza. Não é possível. Então assim, a gente tem que entender que nós somos duas pessoas diferentes, mas nós temos uma visão, uma missão diferente, porém a visão tem que ser a mesma. Você pode ter missões diferentes, mas a visão tem que ser a mesma. A minha visão e a do Ilami é chegarmos juntos até a porta do céu. Porque lá passou da porta, meu irmão, é tu por ti, eu por mim. Acabou, não tem casamento, irmão. É até a porta. É de mão dada, ó. É difícil, irmão, eu sei, é difícil. Mas é até a vinda dele. É os dois de mão dada, cada um na sua missão, focando no propósito divino. O propósito do casamento é fazer com que o meu casamento e o seu casamento represente Cristo e a igreja na terra. É o que ele estava falando. Essa é a maior missão de um casamento. Essa é a maior missão de um casal cristão. É transferir para a humanidade que está fazendo com que o casamento seja banalizado. É a gente mostrar através do nosso casamento que ainda existe esperança para a humanidade. Porque um casal que está estruturado e firmado em Cristo, nós teremos filhos firmados em Cristo, nós teremos famílias bem-sucedidas, nós teremos uma igreja saudável e nós teremos uma sociedade saudável. Porque tudo parte do núcleo principal. Qual é o núcleo principal? Não, o núcleo principal da família é o casal. O casal é o núcleo principal da família. Irmãos, acreditem. Quando os filhos crescem, eles vão formar a sua família. Quem vai ficar? O casal. Nós já atendemos casais que separaram por causa dos filhos. Porque quando os filhos chegam, ou é um ou outro que prioriza tanto o filho, que esquece que antes que os filhos chegassem, vocês eram um casal. E esse núcleo principal não pode se desconectar. E aí eu vou entrar num outro assunto que tem a ver com o que a gente está falando agora. A gente falou do propósito do casamento, e eu falei um pouquinho o que eu falei aqui para vocês entenderem que um casamento onde não existe a prática do perdão, escute isso. Um casamento onde não existe a prática do perdão, ele está fadado a ser fracassado. Todo dia a gente tem que perdoar, sim ou não? Minha irmã, fale a verdade, não é quase todo dia que esse homem te perturba? Gente, eu não sei vocês, mas lá em casa,
eu falo sempre isso, ele ri porque ele já sabe por falar dele mesmo. O que acontece? Se você disser assim, gente, está pegando fogo, corre. Vai correr todo mundo, menos o Willam. Ele ainda vai, tem alguém que é parecido aí, ele ainda vai ver se está pegando fogo mesmo. Eu não, meu filho, quando falar fogo eu já estou lá no meio da rua. E essas diferenças, se todo dia eu não estiver disposta, e ele também, de perdoar, aonde que nós vamos chegar? Sabe o que vai acontecer? Porque todo dia a gente tem que ter a prática do perdão no casamento. Porque senão, todo dia ele vai fazer alguma coisa. Na verdade, às vezes ele não é que ele faz, é que ele não faz, entendeu? No meu caso, eu já faço demais. Né, amor? Tem que falar a verdade, amor. Fala a verdade, pai. Tu dizes. Tu que dizes. Então, todo dia a gente precisa ter a prática do perdão no casamento. Senão você vai varrendo assim, ó, para debaixo do tapete. E daí vai ser um problema. Porque se a gente não pratica isso diariamente, daqui a 20 anos você vai dizer assim, ah, mas lembra daquele pedaço de pão que tu comeu que eu queria comer e... Sabe? Porque todo dia a gente... Porque eu sei, é difícil. E a gente precisa entender que o perdão tem que ser uma prática. Por exemplo, vocês sabem o que é DR, né? Sabe o que é DR? O que é DR? Discutir a relação. Os homens gostam de DR. As mulheres? Vocês não gostam? Eu gosto. Eu gosto de DR. Então, quando eu quero fazer uma DR, eu faço assim, ó. Mano, a gente tem que... Mano, é lá do Pará, tá, gente? Ô, maninho, é o seguinte, a gente tem que sentar, porque eu tenho que ser olho no olho, entendeu? E daí eu falo tudo, ok? 5 minutos eu tô beijando ele, acabou. É isso. E o que é o perdão? O que é o perdão? Né? O que é o perdão? Você sabe o que é perdão? Você já parou para pensar o que é o perdão de fato? Daí a gente colocou aqui algumas coisas. Lá em Mateus, não precisa abrir, eu também não vou ler. Lá em Mateus, no capítulo 18, fala, vocês vão conhecer, lembram dessa história. Foi um senhor que perdoou a dívida de um servo. Lembra dessa história? Uma história muito conhecida. Mas eu não vou ler, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então, perdoar, uma das coisas que você precisa gravar no seu coração. Perdoar é pagar a dívida do outro. Cristo pagou ou não pagou na cruz por mim e por você? Cristo foi para a cruz por mim e por você. Então, perdoar é cancelar ou pagar a dívida do outro. Isso é perdoar. Perdoar também é uma escolha. É, Willam? Por exemplo, hoje, ai meu Deus, eu acordei hoje, irmãos, com uma vontade de perdoar. Alguém acorda assim? Ninguém acorda com vontade de perdoar, irmãos. E perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, é um princípio. Eu decido perdoar. Porque se eu não decido perdoar, o problema não está no Willam, o problema está em mim. E daí você vai com uma mochila nas suas costas, e tem gente, eu acredito que aqui não, mas eu espero que não tenha, que já está há anos com uma mochila cheia de pedras na costa, e não sabe por quê. Às vezes é um perdão que você deixou lá atrás de liberar para alguém. E é forte isso, porque depois no final, eu quero acelerar porque eu não quero perder tempo. Eu vou contar para vocês um testemunho meu sobre perdão. Perdoar é transferir a culpa para Deus. É você pegar a culpa que está no outro e jogar para Deus. Isso é perdoar. Perdoar também é ser livre. Quantos gostam de ser livre em Cristo? Mas sabia que às vezes você pensa que está livre e não está? Às vezes você acha que está tudo bem. E você está na igreja e você vem no culto e você dizima. E você oferta e você acha que está tudo bem. Mas às vezes não está. Então perdoar é libertar o outro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar
é libertar o outro e descobrir que o prisioneiro era você. Olha que forte. Tem gente que não perdoa porque acha que vai estar libertando o outro de uma dívida. Não, querido, na verdade é você que é prisioneiro da pessoa que você não libera perdão. Então, perdoar é semear misericórdia. Vocês concordam comigo que se eu não semeio misericórdia, eu não vou colher misericórdia, sim ou não? Quem planta abacaxi, colhe mamão? Então você vai colher o que você planta. Então se eu planto misericórdia, eu também vou receber misericórdia. É isso. Então perdoar é semear misericórdia. E aí olha o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, no verso 13. Mas escute com muita atenção o que diz aqui. Porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Isso significa que se você e eu não usamos de misericórdia, e eu não estou falando só do cônjuge, porque eu vou entrar numa outra coisa aqui que você vai entender o que eu quero dizer. Porque às vezes o nosso casamento não está bem, porque você traz bagagens lá de trás, que refletem... Gente, já passou 40 minutos, não é possível. Passou. Enfim, quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, como diz o pastor Gilberto, eu tenho mais 20 minutos. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Se você não semeia misericórdia, você não colhe misericórdia. E quando você não perdoa, você acumula lixo dentro de você. Lixo dentro de você. E se você não perdoa... Aliás, quando você não perdoa, você acumula lixo dentro de você. E nós precisamos jogar fora esse lixo. E o perdão, ele desativa, escute isso, o dispositivo da violência. Você sabia disso? Quer ver uma coisa? Briga de trânsito. Você bate, Deus o livre, está amarrado. Mas tem um problema no trânsito. E a pessoa desce furiosa para brigar com você. E você, quando ela te aborda, você diz, me perdoa, meu irmão. Não foi de propósito. Você vai desativar na hora o dispositivo de violência, a pessoa vai desarmar. Porque o perdão, ele desativa o dispositivo da violência. Veja isso. E perdoar para que a gente não seja vencido por Satanás. Se você não perdoa, você vai ser vencido por ele. Porque você está dando legalidade para ele te vencer. É forte, mas é a verdade. E para finalizar, eu quero falar só rapidamente a diferença do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Nessa história, todo mundo fala mais do filho que voltou, que pediu perdão. Mas tem 3 personagens nessa história, que é o filho pródigo, o pai e o irmão do filho pródigo. Só que a diferença é que o filho pródigo, ele voltou, Willam, para pedir perdão. E o pai liberou o perdão e fez o quê? Uma festa. Só que o irmão do filho pródigo não perdoou e ficou fora da festa. Porque quando você não libera perdão, você fica fora da festa. E eu estou falando, sabe qual festa? Aquela festa que será lá num grande dia das bodas do Cordeiro, aonde a igreja vai se encontrar com o seu noivo. E ele não busca por uma noiva que tem as vestes manchadas por falta de perdão. Ele busca uma noiva que tem as vestes brancas, alvas como a neve, que não tem por que não liberar perdão. Então, se você não libera perdão, eu vou te dizer, meu irmão, as tuas vestes estão manchadas. E se o cordeiro, se o noivo viesse buscar a igreja, a sua noiva hoje, você corre um grande risco de ficar fora da festa. E sabe o que o diabo quer? Que eu e você fiquemos fora da festa. É isso que ele quer. Cadê o rapaz do violão? Foi embora? Foi embora? Olha aí, pega lá o violão, então tu vaza. Vai lá, mostra teu talento. Em nome de Jesus, profeta de Jesus. Então olha só,
Então aumenta um pouquinho o som aí, o fundo musical, DJ. Então o que acontece? Você fica fora da festa, querido. E você crê. Quantos crê que Deus perdoou o seu cônjuge aí? Quantos creem? Todo mundo crê, sim ou não? Sabe o que acontece quando eu não libero perdão para o Willam? Eu estou me colocando acima de Deus. Porque se eu creio que Deus perdoou o Willam, por que eu, que também fui perdoada por ele, não consigo liberar perdão? Quando você não libera perdão, você está se colocando acima de Deus. Deus perdoou essa pessoa, mas eu não perdoo. Isso é orgulho, soberba. Isso não tem a ver com Cristo e nem com a verdade da palavra. Não tem a ver. Então, se você não perdoa, você se coloca acima de Deus. E sabe qual é a mensagem da cruz? Sabe qual é a mensagem da cruz? A mensagem principal da cruz. Qual é a mensagem principal, irmão? Fale para mim. O perdão é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o perdão. Então, se eu e você não conseguimos liberar perdão, você pode estar pensando aí, não, pastora, mas nós dois tá tudo bem. Não tem por que liberar perdão para o meu esposo. Mas talvez você está aqui hoje e não é para o seu esposo ou para a sua esposa que você tem que liberar perdão. Então eu e o Willam, a gente já tem um tempo, lembra? Acho que faz 2 anos aquele acontecido que a gente foi no evento e Deus falou comigo. Deus falou comigo num evento e eu já tenho 22 anos de cristã. E eu já tinha liberado perdão para o meu pai, eu tinha orado e liberado perdão para o meu pai. Meu pai é vivo ainda, é um homem muito doente, já idoso, faz hemodiálise todos os dias. E faz muitos anos que eu não vejo meu pai. Eu falei com ele, falo com ele agora por videochamada, quando eu ligo, enfim. Mas eu tinha certeza que eu tinha liberado o perdão para ele. E nesse evento, há 2 anos atrás, irmãos, escute isso. 2 ou 3 anos, não chega a 3 anos. E estava tudo travado, eu enviava o meu currículo, veja isso. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, pode ter certeza disso. E aí o que acontecia? Eu já estava aqui em Florianópolis e meu currículo, irmãos, eu não vou falar aqui para dizer, mas o meu currículo é um currículo bom. Eu tenho formação em secretariado executivo bilíngue, eu falo 2 idiomas, o meu currículo, eu tenho 6 formações na área de treinamento e desenvolvimento humano. Ninguém me chamava nem para entrevista, foram 2 anos aqui, 2 anos, nenhuma entrevista, irmão. Você sabe o que é isso? Eu falava, não, tem alguma coisa de errado. Não é possível. Nem para, sabe que você manda, eu já tinha enviado mais de 300, eu nem sei. Foram 2 anos de muitos currículos enviados e eu não recebia nenhuma ligação. E daí eu comecei a buscar em Deus, eu tenho alguma coisa de errado. E nesse dia, nesse evento, a pessoa que estava ministrando, ela estava ministrando sobre perdão. E eu lembro como hoje, porque não é aquele perdão que você diz da boca para fora, eu te perdoo. Não, irmãos. Existe um perdão que eu chamo de perdão genuíno. Ele é sobrenatural. Porque quando você tem um entendimento da palavra e o Espírito de Deus te convence, não tem como você não saber. E naquele dia o Espírito de Deus falou comigo e me convenceu. Você nunca liberou perdão para o seu pai. E o ministrador dizia, enquanto você não liberar perdão, as portas não se abrem. Às vezes foi algo na tua infância, foi uma paternidade destituída, que foi o meu caso. O que é uma paternidade destituída? É a falta da presença paterna na vida de uma pessoa. E aí você vem para o casamento e você transfere para o marido ou para a esposa todas as mazelas de uma paternidade destituída. E daí eu cobrava ele, porque eu achava que ele que era o culpado. Isso no início do casamento. E aí Deus falou comigo.
Naquele dia, eu senti tão forte a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que foi impossível não entender que eu realmente não tinha liberado o perdão. E que eu precisava verbalizar esse perdão. E aí foi uma semana de oração, até que eu criei coragem e fiz uma videochamada. Procurei o telefone, para você ter uma ideia, que eu não tinha nenhum contato do meu pai. E eu falei, eu não posso deixar ele morrer sem que eu faça isso. Porque também, querido, depois que a pessoa está no caixão, não adianta você chorar. Não vai adiantar. E daí eu procurei o telefone de uma irmã minha, caçula, que é filha dele com outra mulher. Peguei o contato dela e liguei e falei, eu preciso falar com o papai. E eu fiz uma videochamada. E daí eu falei para ele tudo que estava aqui. E eu falei, pai, eu preciso te falar isso. Eu não disse para ele, tu tens que me pedir perdão porque tu me abandonaste quando eu tinha 2 anos de idade. Eu não falei isso. Eu falei, eu quero te pedir perdão porque eu estou errada. Porque eu sou a cristã, ele não é. E aí eu falei para ele das vezes que eu fui para a escola e no dia dos pais eu não tinha ele. E eu chorei, eu desabafei, eu falei para ele que eu sentia falta daquilo. Falei que eu queria ter a oportunidade de abraçá-lo. Eu tenho 48 anos, nem sei, 49. 49, ele que sabe a minha idade, nem eu sei. Eu tenho 49, eu acho que é 49 anos. E eu não lembro de nenhum abraço que eu dei no meu pai. Não lembro. E eu falei para ele, eu quero ter a oportunidade de voltar em Belém antes dele partir, porque eu quero ter a oportunidade de abraçá-lo. E naquele dia eu liberei o perdão verdadeiro. E hoje eu falo e não choro, porque eu senti em Deus a liberação desse perdão. E talvez você que está aqui hoje, não é para o seu marido, não é para sua esposa que você tem que liberar perdão. Mas eu quero terminar te dizendo, se existe algo no teu passado que ainda não foi resolvido, hoje à noite você resolver. Sabe por quê, querido? Porque quando você não libera perdão, o prisioneiro é você. Você é o prisioneiro. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos tirar do cativeiro e nos libertar e nos dar uma vida livre. Eu queria te pedir para você ficar de pé. Fique de pé. Venha para cá para frente, venha aqui, todo mundo aqui para frente. Não fique com medo não. Tem muito espaço aqui. Venha aqui para frente. Bem pertinho. Venha aqui para frente. Isso. Sabe, querido, talvez seja um pai que te abandonou, talvez seja uma mãe, porque existe também a maternidade destituída. Mulheres que foram abandonadas pela mãe. Talvez você tenha recebido na infância palavras que você guarda até hoje na sua memória. Talvez você tenha vivido uma infância de escassez. Talvez você tenha vivido abuso verbal, abuso emocional, abuso físico e até abuso sexual. E quando nós não resolvemos essas questões, o nosso casamento ele não fica completo. Depois que eu liberei o perdão para o meu pai, as portas se abriram de tal maneira. Hoje eu vinha falando no carro. Eu sou secretária executiva da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Um lugar aonde só se entra com indicação de Brasília. Ou com alguém bem grande. Sabe quem me indicou? Ele. Eu mandei meu currículo e fui chamada. E antes de estar nessa empresa, eu fui secretária do ICMBio, que também só entra por indicação de Brasília. Porque eu entendi que as portas estavam fechadas para mim e que as coisas não estavam alinhadas, porque eu não tinha liberado o perdão. Então você vai ter a oportunidade agora, nesse momento eu vou orar com você. E às vezes a gente recebe palavras na infância, talvez você tenha recebido, porque isso aconteceu comigo. Irmã, eu cresci ouvindo da minha família. Minha família toda da minha mãe é só mulher. Nenhuma casou. Sabe quem foi a primeira que casou da minha família? Casou no civil, eu. Quebrando um ciclo na minha geração.
E a minha família dizia, minhas tias, a minha mãe, nenhum homem presta. E eu cresci ouvindo isso. Hoje eu sei o valor de ter um homem e um casamento estruturado. Aqui, ó. Casamento estruturado na verdade da palavra de Deus. Porque ela é vida e ela é eficaz. Ela pode trazer cura, libertação, restauração, verdade e tudo o que você precisa para um casamento bem sucedido. Não existe passos para um casamento bem sucedido. Existem princípios da palavra para um casamento bem sucedido. Eu quero orar por você. E você não precisa falar para ninguém, nem para o seu cônjuge. Mas se você tiver alguém para liberar perdão, a sua missão dessa semana vai ser ligar para essa pessoa. Você vai ligar. Não, mas foi a pessoa que me ofendeu. Não importa. Quem quer ser livre? Eu quero ser livre, irmãos. Eu liguei para todo mundo que eu achava que eu precisava ligar. Depois dessa experiência com Deus, eu não liguei só para o meu pai, não. Eu liguei para várias pessoas. Eu falei, olha, eu quero me consertar contigo. Eu quero te pedir perdão. Porque eu quero ser livre. Eu quero poder subir no púlpito e ministrar com autoridade sobre isso. Porque Deus me curou, Deus me sarou, Deus me resgatou e me colocou no lugar que eu não merecia. Eu quero que você entenda isso e você saia daqui desse culto, desse encontro de casais, liberando perdão para todas as pessoas que você precisa liberar. Se você quer um casamento feliz, em todas as áreas, ministerial, financeira, profissional, você precisa liberar perdão. Feche os seus olhos. Vamos descer? Posso descer aí? Posso, né? Acho que não vai dar microfonia, não. Ai, tem um buraquinho aí, ó. Vem, amor. Feche os seus olhos, amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, nesse momento, Jesus, interceder pela vida desses casais. Pai, em nome de Jesus, aonde teve uma palavra lançada que feriu a alma, Senhor, desses homens e mulheres que aqui estão. Espírito Santo da verdade, visita agora, Senhor. Visita o passado, visita a família, visita os pais. Pai, toda palavra proferida de que a pessoa não ia dar certo, e que as coisas não iriam acontecer. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós lançamos por terra toda a palavra lançada agora, toda a palavra proferida de que, Senhor, eles não seriam bem-sucedidos, que eles não teriam, Senhor, prosperidade financeira, prosperidade familiar. Pai, toda a palavra que foi lançada contra eles, na autoridade do nome de Jesus, nós lançamos por terra agora toda a palavra contrária, toda a palavra lançada contra o casamento deles, toda a palavra lançada na infância, toda a palavra lançada sobre a vida deles, na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos restauração, nós declaramos cura, nós declaramos libertação. Pai, em nome de Jesus, que todas as feridas do passado, de paternidade destituída, de maternidade ferida, de palavras lançadas no casamento, palavras de ofensa, na autoridade do nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que Tu visita a vida desses casais, Senhor. Pai, aonde tiver, Senhor, uma brecha que foi aberta pela falta do perdão, que o Senhor entre agora, Senhor. Entra agora, Senhor, com provisão. Entra agora com libertação. Meu Deus, toda a palavra proferida contra eles, Pai, na infância, na adolescência, Pai, talvez a família deles foi uma família que não foi estruturada, aonde havia brigas, aonde havia, Senhor, contenda, confusão, onde havia pancadaria, aonde havia palavras lançadas. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, nós abençoamos esses casais. Nós declaramos que eles são abençoados, que eles têm um casamento próspero, que o casamento deles reflete a Cristo e a igreja. Nós declaramos, Senhor, que eles são bênção do Senhor e que o casamento deles vai refletir Cristo e a igreja. Pai, no nome de Jesus, que Tu possas curar,
Que tu possa trazer entendimento da verdade da tua palavra. E que eles possam ser tocados de forma profunda pela presença do teu Espírito. Que em nome de Jesus o Senhor faça grandes coisas no meio deles. E que esse ministério de casais venha crescer com casais saudáveis, casais curados, casais transformados pelo poder que há, Senhor, no teu nome. Que o Senhor venha abençoar essa casa, abençoar este lugar, abençoar esse ministério, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, todos os dias eles lembrem da importância do perdão no casamento. E que o perdão seja liberado de forma espontânea e voluntária. E que eles sejam, Senhor, muitíssimo abençoados pela presença do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Pode aí dar um abraço no seu cônjuge. Se tiver que pedir perdão, aproveita agora que está no clima do perdão, amém?